O telefone celular hoje carrega a vida da gente, né? Nesse telefone, por exemplo, tem desde conversa fiada com alguém até o aplicativo do banco que eu utilizo para pagar as contas. E assim é na sua vida. O problema é que facilidades também trazem desafios. Como que a gente cuida da segurança no que diz respeito aos dados bancários neste meio digital? É o que a gente precisa discutir sempre, né? A segurança no meio digital, ela é fundamental porque o bandido hoje, ele raramente vai te assaltar na rua. Ele vai buscar fazer um acesso digital ilegal em uma propriedade sua, seja uma conta de e-mail, seja uma conta de rede social e até mesmo um aplicativo do seu banco. A gente vai discutir sobre segurança em um mundo cibernético, em um mundo cada vez mais conectado. Eu estou recebendo aqui o Daniel Didoné, que é do marketing da RU, que é uma empresa que a gente vai conhecer agora, que está desenvolvendo um aplicativo, já está com um aplicativo de segurança no que diz respeito a todas essas transações, a todas essas questões envolvendo dinheiro e tecnologia. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa pela primeira vez. Obrigado pelo convite, vai ser muito legal esse bate-papo. Legal, Daniel, a gente estava conversando aqui antes, do jeito que ele se apresentar, que eu já viu que de Minas Gerais ele não é, mas a empresa é mineira, né? Conta como é que nasceu aí a RU e como é que você nasceu aqui em Belo Horizonte, brotou aqui em Belo Horizonte. Não, amo esse estado, amo BH, essa cidade é muito linda, estou aqui há 5 anos já. A RU é uma empresa 100% mineira, tem 27 anos de história, a gente já atuou em outros segmentos de negócio ao longo do tempo, como tudo na vida se faz necessário, a gente foi adaptando ao que a sociedade nos demandava. E há mais ou menos 12, 13 anos a gente atua no mercado de combate à fraude. Uhum. Então, esse é o nosso propósito. E nesse processo desses 12 anos, nos últimos 5, a gente iniciou um trabalho de transformação digital, né? E a gente, por mais que se posicione de uma forma muito disruptiva, muito interessante, muito digital, a gente não é uma startup. É uma empresa consolidada, que tem sua história, que tem seus erros, tem seus acertos. E nesses 5 anos aí a gente errou um bocado, acertou, graças a Deus, bem mais. E estamos agora lançando aí alguns produtos para o mercado ao longo desse ano de 2023, bem interessante. Interessante quando se fala de uma empresa que tem 13 anos que combate a fraude, ela nasceu no analógico. Nasceu. E de repente está no mundo digital. O que era a fraude do mundo analógico, que parece que está distante, mas há 13 anos, né? Um pouco mais Legal. De 13 anos. O que era fraude e o que se tornou fraude? A gente tinha uma empresa de relação com a gente, um banco mineiro, e a gente foi convidado por eles para fazer um processo de quiz por telefone. Então, olha, eu faço um empréstimo consignado para aposentados, e eu preciso ligar para os meus clientes para verificar se essa contratação desse empréstimo ela foi verídica ou não. Uhum. Então tem algumas perguntas que precisam ser feitas e no final verificar se esse empréstimo aconteceu, se o valor está correto. Na época a gente atuava em outro segmento e eu falei, poxa, mas eu não sei fazer prevenção à fraude. Não, eu lhe ajudo. E a gente foi construindo esse processo. Então há 13 anos atrás, 100% do que a RU fazia era entrar em contato com os clientes através de como se fosse um contact center, uma operação de call center, e fazer um quiz com perguntas para ele, para saber se ele era ele, quem é quem, né? Por isso que a brincadeira do nome RU hoje, e validar. E ao longo desses anos, a sociedade foi mudando. E a fraude foi mudando em conjunto. Então, aquilo que era só ligar não passou a ser necessário, a gente começou a analisar documentos, analisava documentos de RG, na época tinha o SIC, né? Tinha os documentos de RG mais antigos, analisar a CNH, e aí as fraudes começaram a mudar, você começou a olhar fraudes sobre a face, e aí começou a entrar em outros tipos de fraudes mais complexas. Só que chegou um momento desse processo
que nossos clientes começaram a olhar para a gente e fez, olha, eu preciso digitalizar esse processo. Fazer uma operação, por mais que muito especializada, através de um analista, através de um especialista de prevenção, o tempo de resposta para aquela transação, para aquela análise, ela está ficando um pouco aquém. Eu preciso que você digitalize. Aí foi quando a gente começou, ao longo dos últimos anos, iniciar um processo e, através de análise de dados e implantação de tecnologia, conseguir em segundos fazer o que a gente fazia antes em horas. Então, acho que é um pouco desse processo aí. Agora, fraudes, elas acontecem o tempo todo, um dado, né? Um crescimento de 80% nas tentativas de golpes nos últimos anos, um dado da própria Febraban, né? A gente, quando a gente vai para o mundo virtual, então assim, a gente já viu vários tipos de crimes acontecendo no que diz respeito ao lidar com o banco, que ao mesmo tempo a criatividade dos bandidos virtuais, eles são a criatividade é cada vez mais aguçada, né? E a brasileira mais ainda. Impressionante, o tempo todo se cria uma possibilidade. A gente até está vendo nos últimos tempos até os grandes bancos fazendo campanhas, né, contra essa questão de fraude, dizendo... eu tenho uma sensação de que num período muito grande os bancos foram um pouco coniventes com a questão da fraude, não porque que estavam fraudando também, mas muito rápido, uma lentidão muito grande para se resolver um problema. E hoje parece que há um medo muito grande, um pensamento muito grande de que se a gente não resolver essa situação definitivamente, um banco vai ser um alvo constante de golpes. Sim. Como é que é hoje o sistema bancário se preparando para o caos, assim, sem saber que caos é esse, né? Onde será a próxima? Não se imaginava quando lançou o Pix que os golpes seriam tão diversos e golpes dos mais variados imagináveis possíveis, né? Do cara que dá o falso Pix, da falsa programação do Pix, até o cara que vai e consegue dar um Pix, acessar, rouba o celular do outro para fazer o Pix. Ou seja, se preparar para o inimaginável é complicado demais, não? Acho que perfeito a pontuação. Tem vários cenários aí dentro disso. Acho que quando a gente fala em mercado financeiro, instituições financeiras, é um mercado mais visado pelos fraudadores, isso é fato, ali onde gira. Eu sempre falo muito que aonde existir uma operação, aonde possa ter um risco financeiro, qualquer operação que envolva um crédito, ali tem uma aplicabilidade do fraudador ali executar uma atividade. Seja na abertura de uma conta, no empréstimo, no financiamento de um veículo, no aluguel de um veículo, num cadastro para um hotel, num cadastro de um aplicativo. Você tem diversas formas de fazer. E eu gosto muito de organizar todo mundo da fraude em 3 grandes grupos. O que a gente chama de onboarding, que é o cadastro, é quando nós, consumidores, clientes, entramos ali, a gente vira um cliente. Ali você tem as fraudes muito voltadas ou para golpe, né, engenharia social, como se fala muito hoje, ou a falsidade ideológica. Você tem um outro grupo, e a gente pode explorar isso aqui bem, que tem um mundo aqui bem legal. No caso não é tão legal assim, mas é um mundo bem interessante de se explorar. Você tem o transacional, e aí eu já sou cliente, eu tenho um cartão de crédito naquela instituição e agora eu estou comprando com aquilo. É um outro olhar. Eu olho a identidade e os dados que envolvem o indivíduo. No transacional eu olho o comportamento de compra. Poxa, será que o Daniel efetuou aquela compra naquele valor, naquela situação? E tem por último o que a gente chama de contestação. A contestação é literalmente o ato de contestar. Nós, consumidores, a gente pode contestar uma transação, o mercado chama de chargeback, ou eu posso contestar o onboarding. Tem um cartão aqui com umas transações, uma geladeira, uma TV, mas eu não quero nem questionar isso, eu quero questionar o cartão, porque não foi eu que fiz. Então, ele contesta o onboarding. Então, acho que esse é um mundo. Eu diria que o mercado financeiro, ele é um mercado
que é o mais preparado, é o mais visado, mas hoje ele tem se preparado bem com relação a isso. Apesar dos números de fraude eles serem assustadores, aí eu vou complementar, se me permite, com alguns números. Em ano 2022, a gente recebeu, a gente como população, como sociedade, 208 golpes por hora. 208 golpes por hora. Foram 8 tentativas de fraude por compra por segundo. São números quase que insanos. Só que quando você olha números tão gritantes assim, parece contraditório, mas a fraude nas operações ela é um evento que a gente chama de evento raro. Como o nosso país é um país de 214 milhões de habitantes, os números são muito grandes. Então, são 208 tentativas de golpes, mas comparado a qual volume de operações que acontece. É pequeno. Então, ele é pequeno comparado, mas ele é grandioso quando se olha no quantitativo, no valor financeiro, né? É interessante, né? 208 casos por segundo? Por hora. E 8 tentativas por segundo de compra. 8 tentativas por segundo e ainda é um fato raro. É um fato raro. É assustador, é assustador. E aí você falou de celular, né? Tem um número bem legal. Ano passado, 66% de todas as operações financeiras do Brasil foram feitas através de um celular. É o segundo ano consecutivo que os canais digitais ele tem um percentual de participação maior do que os canais analógicos do passado, canais físicos como um ATM, o caixa eletrônico, a agência, outros meios. 66% de saque, transferência, aplicação, o saque tudo não, né? Pelo o saque aparelho, eu falei, o Pix, tudo pelo celular. Então, é um percentual significativo. Agora, o detalhe, né, gente, que a gente fica pensando aqui, o que a tecnologia pode, de certa forma, auxiliar, né? E tem um aplicativo que, de certa forma, está contra fraudes de olho nos pequenos negócios. Só, Daniel, que a gente vai conhecer ele no próximo bloco. Na volta, a gente vai falar sobre isso e também entender quais os caminhos. Será que o golpe acontece porque o cliente, nós aqui de bem, estamos tentando pagar as contas, batalhando ali, não nos atentamos para alguns pontos essenciais? Será que, como diz aquela história, né? Olha, me passa aqui sua senha que eu preciso acessar e tal. Será que você tem que passar a senha mesmo? Será que quais as dicas a gente pode dar nesse sentido de como clientes a gente não caia realmente nesses golpes? A gente volta rapidinho com o nosso Economia. E agora? Estamos de volta aqui com o nosso Economia e agora, abraçando a você que está nos acompanhando agora em Uberaba, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você que está acompanhando a gente em Governador Valadares, na região leste de Minas, Ipatinga, no Vale do Aço, Juiz de Fora, na Zona da Mata e, claro, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, região metropolitana, acompanhando a gente aqui pelo 527 da Claro HD 9, Claro Analógico. Eu estou recebendo o Daniel Didoné, que é da RU, que é uma empresa que ele já contou a história aqui, tem 13 anos trabalhando contra fraudes. E agora com um aditivo interessante, né, que é um aplicativo voltado para a proteção, principalmente dos pequenos negócios. Como é que funciona esse aplicativo? O Consulta Aí. Qual a ideia dele? Nosso mundo, ao longo desse tempo, é sempre contribuir e ajudar para grandes instituições a prevenir. E a gente tem como propósito, a RU tem como propósito contribuir para uma sociedade mais justa. E como a gente consegue fazer isso para o pequeno e médio empreendedor, para aquelas empresas que não têm um consumo ou uma demanda muito grande de prevenção? E a gente ficou se perguntando como é que a gente poderia levar as soluções que as grandes instituições financeiras possuem, levar elas para as menores. E aí a gente, ao longo desse processo de construção, idealizou o Consulta Aí,
que é um app tanto para celular, a gente está falando de fraude no celular, né? Olha como é contraditório essa questão, mas é para celular, para web, aonde por um modelo de assinatura, então uma assinatura super simples, ele vai ter acesso a praticamente todas as principais ferramentas que as grandes instituições possuem. E vai, pô, Dani, mas onde é que ele vai usar? Como é que um dono de um posto de gasolina, por exemplo, poderia usar o Consulta.ai? Hoje, quando você contrata um colaborador, você precisa validar se o João, se o Daniel, se a Maria, se o Pedro, se a Fátima, se ela é ela. Né? Inclusive está aí o trocadilho do RU, né? Nosso papel é dizer quem é quem. E você pode fazer isso através de uma análise de um dado, através de uma análise de um documento, através de uma análise de uma biometria facial e checar através dessa biometria se esses dados vão, se essa face ela é a face de um fraudador ou não. Então o Consulta.ai vem para auxiliar essas empresas, essas pequenas empresas a poder operar isso de forma mais segura. E aí esse aplicativo baixado ali, né, ou no sistema da empresa, ela consegue ter esse acesso. E detalhe, né, em meio à pandemia, agora acabou um pouquinho porque a turma tá, na hora de contratar, tá recebendo as pessoas no RH. Mas uma fraude que aconteceu muito, um golpe que aconteceu demais, foram de falsos funcionários, né? Gente, o cara fazia uma falsa entrevista, participava de um processo e o cara não existia. Uma loucura. Recebia o computador em casa, Recebia o computador em casa, talvez o golpe seria para isso, para receber o equipamento em casa. Que loucura isso, né? O nível... E aí eu te pergunto, nesse nível de acelerado aí de golpes, juntando esse suco de Brasil, que é essa engenharia toda, e a inteligência artificial, é mais um argumento bom para a gente pensar ali, gente, temos que ter uma atenção daquelas, porque se o cara conseguiu participar de uma entrevista de trabalho e conseguiu fraudar a sua contratação sem o uso da inteligência artificial, e com a inteligência artificial, temos meios para, de certa forma, visualizar o que é real e o que é irreal nesse mundo? Diria que sim. É claro que tudo na vida ela pode ser aplicada para o bem e para o mal. Acho que faz parte da vida isso. Nosso papel aqui é fazer com que o bem não fique ausente nesse processo. Então, a inteligência artificial ela pode ser usada em diversas alternativas. E aí que eu vou dar exemplos de técnicas que a gente consegue aplicar. A gente aplica inteligência artificial para analisar numa foto, seja uma foto, uma selfie tirada no momento através de uma contratação, de um onboard de uma conta, analisar se houve o que a gente chama de deepfake, se houve uma manipulação daquela imagem. O que acontece hoje em aplicativos de redes sociais, aquelas brincadeiras de mudar a face e fazer aquilo numa musiquinha, aquilo é usado para o mal também. Então a gente usa tecnologias, obviamente, um pouco mais avançadas para identificar se aquela face ali ela teve uma manipulação. Acaba que o meme também vira um bom instrutor, né? Aquele meme lá, né, da música lá do funk lá com meio forró, que juntou o Lula e o Bolsonaro, ele é muito legal porque ele é muito real, né? Você vê o Lula e o Lula mexendo os lábios, o Bolsonaro mexendo, né? Ah, novinha, tá... Aí ele falando e tal. E aí o que acontece? E a música é um chiclete, né? E a música é um chiclete, fica na cabeça, mas o mais importante é que todo mundo sabe que os dois não estão mesmo no mesmo lugar, não iam cantar uma música. Isso, de certa forma, facilita para as pessoas entenderem o quanto que pode aparecer alguém sendo muito real, só que de uma inteligência artificial. Existem hoje plataformas, algumas inclusive foram bloqueadas ao redor do mundo, que ela gera faces de pessoas que não existem. Ela usa em faces de pessoas reais, milhões de faces de pessoas reais, e manipula e combina essas faces e gera outras faces de pessoas que não existem. É mais louco ainda do que você fazer o que aconteceu nesse caso do meme, que é usar uma foto real e transformar ela em movimento.
Apesar que você consegue com técnicas, aí a IA ajuda nisso, a olhar a forma como a boca se movimenta, a forma como a posição dos olhos acontece. Você verifica se o vídeo ou a foto ela possui profundidade. Então você tem técnicas que a IA ajuda para o bem, para o mal, mas também para o bem. Então é um pouco, acho que é um pouco disso. E aí quando a gente falou, poxa, mas isso cabe para um pequeno negócio? Cabe. Quantos estabelecimentos, a gente olha aqui para Minas Gerais, que é um estado fortíssimo, nosso interior é muito, muito forte. Quantos estabelecimentos não têm a sua própria linha de crédito? Fazem o seu próprio crediário, faz sua própria operação de cartão. Mas será que essas empresas estão dando crédito às pessoas que realmente são devidas? A gente não está falando aqui se ela tem um score de crédito, uma análise, um histórico para efetuar aquele pagamento. Mas será que o Daniel é o Daniel naquela operação? Ou existe um Lula, um Bolsonaro ali manipulado para poder fazer? Como lá do... Como lá no Só que você falou que a música já está na minha cabeça. Ô Daniel, agora, nessa lida sua com fraudes, qual que é a fraude mais marcante assim, que você lembra da história e fala assim, gente, como é que aconteceu isso? Quais foram os fatores que levaram a pessoa a acreditar e ao mesmo tempo gastar um dinheiro, fazer uma quantia ali? Você tem a fraude, ela pode ser organizada de algumas formas, né? Você tem a fraude, a falsidade ideológica, o estelionato, né? Que você se passa por alguém para ter usufruto de um serviço, de um bem. Você tem o que a gente chama de identidade digital, nesse caso não é identidade digital, é identidade sintética, que é quando eu uso dados reais e com dados não reais e crio uma nova identidade. Mas o que tem acontecido muito, infelizmente, pelo fato dos nossos dados têm constantemente sido vazados por instituições ao longo dos últimos 5, 10 anos, hoje eu poderia quase que afirmar, acho que seria um erro afirmar, mas muito próximo disso, que minimamente um ou dois dados de toda a população brasileira foi vazado em algum momento. Esse dado ele pode ser um dado desatualizado, mas ele foi vazado ao longo do tempo. Então, o que acontece com isso? O fraudador, ele passa a ter o dado real. Só que as empresas têm colocado técnicas com tecnologia presencial, uma mistura, nada híbrida, né? A tecnologia com o presencial ali para evitar. E aí entra a criatividade do brasileiro, infelizmente para o mal aqui, para fazer o que a gente chama de engenharia social. Ele de manipular situações para poder que o proprietário daquele dado, ele passe aquela informação achando que estava executando tal atividade, mas na realidade era outra. E aí eu acho que tem diversas histórias. Você tem o golpe do chocolate do aniversário. Então, dia do seu aniversário, chega na sua casa, aí chega uma caixa de chocolate. Poxa, no dia do meu aniversário, que legal, uma caixa de chocolate. Mandou, né? Mandaram. E aí o office boy ele fala, eu preciso tirar uma foto sua para comprovar que você recebeu a caixa de chocolate. Só que na hora que ele está tirando aquela foto, ele não está tirando uma foto, ele está num processo de abertura de uma conta corrente num banco digital. Nossa. E naquele momento ele está tirando a selfie que o banco digital exige para aquele processo acontecer. Mas Dani, e os outros dados? Ele já coletou através do vazamento, só o que ele não tinha de você era a sua face. Era a sua face. Então você tem esses caminhos. Eu falei, Dani, mas golpe só acontece com dados financeiros vazados? Não. Aí eu acho que entra numa... ano passado aconteceu um caso que foi amplamente divulgado por algumas imprensas do golpe emocional. Então, uma senhora em São Paulo, ela se envolveu num relacionamento virtual com nada mais, nada menos que Johnny Depp, lá do Piratas do Caribe. Que momento, hein? E
E ela se envolveu virtualmente naquela relação, ao ponto de que o golpista, do outro lado, fizesse ela, ao longo de vários meses, transferir R$265 mil. E aí a gente fica se perguntando, mas caramba, são R$265 mil ao longo do período. Ao longo de um período, para uma pessoa que fisicamente você nunca viu, virtualmente ela é o Johnny Depp. Que momento, hein? E... Um golpe que eu não caio, né? Porque eu não vou jogar, não vou dar R$265 mil para ninguém, muito menos para o Johnny Depp. Mas ela foi, agora falando sério, ela foi conduzida ali emocionalmente. Vulnerabilidade. Hoje, quando a gente faz as análises da fraude, tem vários contextos. A gente tem lá na rua um time de cientista de dados que vê várias vertentes de como analisar uma fraude. Uma delas é você analisar o perfil das pessoas mais propícias a serem fraudadas. Ao invés da gente olhar quem é o fraudador, quem são as pessoas mais propícias a serem fraudadas. Quem são aquelas pessoas mais vulneráveis? Quem são aquelas pessoas que têm seus dados mais disponíveis na internet? Então, esse é o perfil de pessoas. E no caso desse golpista, ele buscou uma pessoa sentimentalmente vulnerável para poder fazer esse tipo de empréstimo. De empréstimo não é um empréstimo aí nesse caso, né? Foi um roubo mesmo, Nesse caso é um roubo. Foi um assalto. Agora, Daniel, a gente está indo para o final aqui do nosso papo, mas a gente precisa pontuar aqui, a gente falou desse exemplo da senhora. No dia a dia, é claro que há a malandragem, há a vagabundagem ali da pessoa que está tentando roubar um dinheiro ali que não é dele. Mas nós, que estamos aqui na lida do dia a dia, quais as coisas que a gente deve observar para, se não evitar completamente, minimizar ao máximo ser vítima de uma fraude? Eu diria, a gente pode dividir em dois olhares. Você olhar como um empreendedor, como uma instituição, não importa se ela é pequena, média ou grande, obviamente você tem ali características da forma de aplicar, você tem algumas estratégias para isso, e nós como consumidores, como pessoas, CPF, tem um outro olhar. Como instituição, eu diria que tem um jargão do mundo de prevenção à fraude, que é que não existe a bala de prata. Não existe uma única solução que vai resolver todos os problemas. Volta e meia, ao longo desses 13 anos, surgiram tecnologias que eita, agora só essa solução resolve tudo. Aí depois o fraudador consegue se adaptar àquilo, então, e acaba que consegue bypassar aquela solução. Então a gente acredita muito na RU que a combinatividade de soluções é o melhor caminho. E a gente fala muito que é a diferença entre combinatividade e empilhar. Se eu coloco 3, 4, 5, 6 soluções, fica caro para a minha operação e eu não consigo. Eu vou pagar para fazer prevenção. Então não faz sentido nesse caso. Mas se olhar, poxa, para um empréstimo consignado, quais são as soluções dentro de um ecossistema que a RU tem? Quais são as melhores soluções para essa operação? No onboard de um colaborador, quais são as melhores soluções? Às vezes não é a mesma. O perfil de um cliente, de um consumidor que faz um empréstimo consignado, não é o mesmo que faz de uma abertura de uma carteira digital. Então você tem que ter olhares diferentes, né? Aí eu falo muito que são os 5 pilares da estratégia de prevenção. Aí, para encerrar nesse ponto que fala de empresas, os 5 pilares eu brinco que ele individualmente ele é de 0 a 100, mas no total ele tem que dar 100. Então você vai ter que medir, equilibrar isso, que é mais aprovações, menos fraude, menor custo, melhor experiência e menor tempo de resposta. Então, se eu quero aprovar muito, eventualmente eu vou, como instituição, diminuir um pouco o muro ali, que eventualmente pode ser que alguma fraude passe. Então eu tenho que equilibrar isso. A experiência do cliente, o tempo, o custo. Eu sou uma operação que eu tenho uma rentabilidade maior, posso pagar um pouco mais. Então acho que esse é um olhar. Quando a gente olha para pessoas, vamos dizer assim, para os mais vulneráveis que somos nós nessa relação,
Eu acho que o primeiro é esmola demais, o santo desconfia. Então, poxa, aquele produto que está muito mais barato, volta e meia fala sobre isso, aquele produto que está muito mais barato, aquele presente inesperado, aquele dado desnecessário para ser compartilhado, vamos rever e olhar isso, né? Acho que vale a gente se questionar sobre algumas coisas. Poxa, será que eu tenho que entregar o meu documento para aquela empresa? Poxa, ele vai para onde com esse documento? Mas por que você precisa do documento? Por que você precisa do meu dado? Né? Então, os consentimentos, a gente dá muito consentimento hoje na internet, né? Tem lá aqueles terminhos lá, a gente clica, sai clicando ali, a gente aprova. Então, ter um olhar sobre isso. Adriel, a gente infelizmente está com o fim do programa, mas eu preciso fazer uma pergunta para você como um cara do marketing. A gente está vendo aí, a gente vai fazer um programa especial sobre isso, que eu acho que vale a pena. A gente está vendo uma onda de verificações nas redes sociais. Então, as pessoas estão verificando, colocando o selo azul ali. A pessoa às vezes nem tem tantos seguidores assim, mas coloca o verificador para ser... Antigamente só uma pessoa já com um determinado renome tinha. Agora você pode comprar, né? Agora você pode comprar. Esse comprar a verificação, de certa forma, vai facilitar de alguma forma para a empresa que quer vender? Nem que seja ela pequenininha, com poucos seguidores, sim, mas ela passou por uma verificação, então está todo mundo olhando, verificar, fulano é verificado, mas tem 900 seguidores. Mas para venda pode ser bom, pode ser positivo? Total, o nosso mercado, que chama mercado de geração de confiança. Esse processo de verificação, você passa, a palavra já diz, você passa por uma verificação. Você verifica se você mesmo, a rede social olha seu endereço, olha seus dados e verifica isso. Então, se você usa suas redes sociais para comercializar seus produtos e serviços, essa é uma boa estratégia. Legal. Daniel Didoné, que é da RU. Ô, Daniel, quem quiser conhecer o Consulta aí, conhecer um pouco mais da RU, como é que faz? Como é que busca aí? Acessar ruid.com, RU de quem em inglês. E esse ano a gente lança o nosso aplicativo, que vai ser consultai.app. Ele não está no ar, lança provavelmente mês que vem, em setembro, ele vai estar no ar. E vocês podem ver que vão ter boas novidades. Tudo bem, gente. E eu quero agradecer demais a você. Depois você consulta aí também, não só o aplicativo, mas consulta também o nosso YouTube, youtube.com/canal V Brasil. Lá você tem outros conteúdos aqui do nosso canal V Brasil. A gente volta numa próxima edição do nosso Economia. E agora?